No próximo capítulo da novela Terra Nostra, Padre Olavo fala com calma, mas suas palavras pesam no ar. Diz que, para alguém se dedicar à vida religiosa, antes de tudo, é preciso ter vocação, verdadeira vocação. Gomercindo tenta encerrar o assunto rapidamente. Corta o padre. Diz que não é nada demais. Mas Maria estranha. Olha para o marido, desconfiada, e pergunta por que o padre está dizendo aquilo. Gomercindo minimiza. Diz que foi só uma ideia, um pensamento que lhe passou pela cabeça. Então, Padre Olavo esclarece. Sem rodeios. Conta que Gomercindo pensou em internar Rosana num convento. Maria reage na mesma hora. Rejeita a ideia com firmeza. Gomercindo se apressa. Repete que foi apenas uma ideia. Nada concreto. Padre Olavo explica, com cuidado, que isso não seria possível. Rosana é casada. Foi mãe de família. E, nessas condições, dificilmente seria aceita. Além disso, lembra com seriedade. Convento não é prisão. Maria reforça. Diz que Rosana não tem a menor vocação para ser freira. Irritado, Gomercindo insiste que foi só um pensamento. E reclama que o padre falou demais. Padre Olavo pede desculpas. Mas Maria o defende. Diz que ele apenas falou a verdade. E alerta. Se Rosana souber dessa história, ninguém vai conseguir segurá-la em casa. Gomercindo encerra o assunto. Decide que não se fala mais nisso. Depois do almoço, o clima ameniza um pouco. Padre Olavo comenta, rindo, que gostaria de tirar uma soneca. Maria o convida a ficar à vontade. Ele agradece, pede licença e se retira. Sozinhos, Gomercindo pede que Maria não faça tempestade em copo d'água. Repete, mais uma vez, que foi só uma ideia. Maria responde sem hesitar. Diz que foi uma péssima ideia. E decide ir ver a filha. Mais tarde, Gomercindo fica inquieto. Pergunta a si mesmo. O que eles vão fazer agora com aquela infeliz? No quarto, Rosana fala com a mãe. Diz que o irmãozinho está dormindo. Comenta como ele é lindo. O orgulho do pai. Mais até do que o próprio filho agora. Maria a repreende. Pede que não diga bobagens. Garante que o pai adora o neto. Rosana insiste. Diz que o pai a odeia. Que não sabe o que fazer com ela. Que ela é a vergonha da família. Maria nega. Diz que o pai está apenas preocupado. E afirma. Se ele a odiasse, teria deixado que fosse embora. Abalada, Rosana desaba. Diz que faz tudo errado na vida. Maria tenta consolá-la. Pede que ela esqueça Mateu de uma vez. Rosana responde com dor. Diz que não podia continuar vivendo com Marco Antônio. Que ele também não esqueceu a própria mulher. Júlia confessa, com a voz embargada, que nunca esqueceu Mateu. E que nunca vai esquecer. Maria diz que entende. Mas afirma que Rosana vai ter de aprender a viver sem ele. Rosana pergunta, então, se a mãe conseguiria esquecer o pai. Maria responde sem pensar. Diz que jamais poderia viver sem ele. Rosana reflete. Diz que a mãe só perdoou tudo para não o perder. E conclui que entende exatamente o que está sentindo. Ela afirma que precisa lutar pelo marido. Maria pondera. Diz que Marco Antônio ama outra mulher, uma italiana. E que foi por isso que ele cometeu tantas loucuras. Mas Rosana insiste. Conta que ele a beijou quando esteve ali para ver o filho. Diz que, mesmo cheio de ódio, ele não a agrediu. Ele a beijou. O beijo reacendeu tudo. Todo o amor que ainda existia dentro dela. Rosana diz que ele parecia estar morrendo em seus braços. Maria pergunta se foi por isso que ela correu atrás dele. Rosana confirma. Em seguida, fala com determinação. Diz que vai exigir que o pai permita que Mateu vá à casa sempre que quiser, para ver o filho, e também para vê-la. Maria tenta ser firme. Diz que o pai jamais permitirá isso. Rosana encara, com os olhos marejados, e fala num tom que corta o coração. Diz que, se for assim, a mãe vai perder aquela filha, e também o neto que está naquele quarto. O silêncio pesa. Em outro lugar, Marco Antônio pergunta ao pai se ele vai buscar Paola na fábrica. Francesco responde que não. Diz que agora o trabalho é esperar por ela.
E pela filha dos dois. Ironiza, olhando de lado. Pergunta se o filho estaria querendo buscar Juliana. Marco Antônio nega. Diz que só perguntou por perguntar. Francesco lembra o que já tinha dito. Provoca. Diz que, se fosse buscar Paola, o filho iria junto. Marco Antônio admite. Francesco ri. Diz que não nasceu ontem. Marco Antônio afirma que estaria indo atrás da esposa e da filha. Mas Francesco pede calma. Diz que ele não deve se apressar, que é melhor deixar as coisas acontecerem. Marco Antônio insiste. Diz que queria tirar Juliana daquela pensão. Francesco se exalta. Levanta a voz. Reclama que parece estar falando grego. Diz que, embora saiba que o filho não tem medo do italiano, ele tem. A voz falha por um instante. Diz que Marco Antônio é seu único filho, e que não quer perdê-lo. Marco Antônio concorda, mas afirma que, já que o pai não quer buscar Paola, ele mesmo irá buscar Juliana na fábrica. Se despede. Francesco tenta impedir. Chama o filho de volta. Irritado. Desesperado. Diz que ele ainda vai deixá-lo louco. Na fábrica, Paola comenta que é mais um dia de trabalho. Juliana diz que não reclama. Paola brinca. Diz que ela não se queixa de nada. E que gosta do jeito dela de fazer as coisas. Juliana responde que está tentando aprender. Paola sorri. Diz que ela já nasceu sabendo. Juliana explica que precisa ir embora mais cedo. Diz que tem outro filho esperando por ela na pensão. Paola concorda. Diz que qualquer dia quer conhecer o filho dela. Juliana aceita. As duas se despedem. E saem juntas. A carroça para. Paola se surpreende. Pergunta o que está acontecendo. Francesco ordena. Diz que Juliana deve descer, sem fazer perguntas, e ir com Marco Antônio. Ela insiste em saber o motivo. Marco Antônio se aproxima. Fala com cuidado. Diz que veio buscá-la, junto com a filha dos dois. Paola se despede de Juliana. Logo depois, aflita, pergunta: o que está acontecendo? Francesco responde que não é nada. Paola não se conforma. Insiste. Ele comenta, meio resignado, que o filho é ainda mais maluco do que o próprio pai. Paola suspira. Conclui que tudo isso só pode ser por amor. Francesco concorda. Diz que só pode ser isso mesmo. Diante da súplica dela para que explique melhor, ele pede que aguardem até chegar em casa. Em seguida, estende os braços. Pede a filha. Paola entrega a criança com cuidado. Francesco a acolhe com carinho. Fala baixo, enquanto a carroça segue viagem. No caminho, Juliana diz que Marco Antônio não devia ter ido buscá-la. Ele responde que só queria ver a filha. Juliana explica que pretende ir com Paola até a casa dela, e depois pegar o bonde. Mas Marco Antônio insiste. Diz que vai deixá-la em frente à pensão. Juliana se recusa. Diz, aflita, que não quer que Mateu a veja chegando com ele. Marco Antônio lembra, em tom firme, que estaria chegando com ela. E com a filha dos dois. Juliana balança a cabeça. Diz que Mateu não entenderia. Marco Antônio pergunta, direto, se ela e Mateu ainda dormem juntos. Juliana responde que não. Diz que estão brigados. Ele quer saber o motivo. Juliana respira fundo. E confessa que já não reconhece mais Mateu. Marco Antônio fica pensativo. Se pergunta se ela realmente o conheceu um dia. Juliana admite, com dor, que já não sabe. Ele vai além. Pergunta se ela não quer mais viver com Mateu. Juliana hesita. Diz que não sabe. Mesmo assim, implora novamente. Pede que Marco Antônio não a deixe chegar com ele à pensão. Ele olha para ela. E concorda. Comenta, meio irônico, que Mateu morre de ciúmes dele. Juliana confirma. Marco Antônio observa que é justamente dele, que ainda é o marido dela. Juliana admite. Diz que é verdade. Marco Antônio se revolta. Diz que Mateu a tirou dele, e ainda sente ciúmes. Juliana pede que ele não continue. Diz que não quer discutir isso. Marco Antônio cede. Concorda em deixá-la perto da pensão. Juliana agradece, aliviada. Antes de parar,
ele diz que gostaria que ela soubesse que, apesar de tudo, ainda a ama. Juliana apenas repete o pedido, que ele a deixe perto da pensão. Mais tarde, Mateus se oferece para ajudá-la. Pergunta como foi o trabalho. Juliana responde que foi bem. Diz que está contente. Amadeu explode. Diz que não dá mais para trabalhar com Mateu. Reclama que ele só pensa em Juliana. Não presta atenção em nada. E acaba fazendo tudo errado. Diz que Mateu devia ter ficado na fazenda. Que assim já teria feito América. E ainda ajudava o senhor Gomercindo a arrumar gente. Hortência pergunta se eles estão brigados. Amadeu responde que não. Diz que ainda está se aguentando. Mas que qualquer dia perde a paciência. Ela lembra que eles são sócios. Amadeu rebate. Diz que sócio coisa nenhuma. Que é ele quem faz tudo. Hortência pede que ele não se aborreça. Amadeu suspira. Diz que não precisa de Mateu. Que só precisa dela na vida. Hortência provoca. Diz que ele também precisa do senhor Francesco. Afinal, é ele quem tem o dinheiro. Amadeu concorda. Irritado. Diz que quem tem o maldito dinheiro sempre fica com a melhor parte. Completa que, se Hortência vendesse aqueles armazéns, ele não precisaria do senhor Francesco para ficar rico nesta vida. Enquanto isso, Mateu comenta que o filho deles está com Dona Dolores. Juliana diz que já sabe. E que vai buscá-lo. Mateu observa que o menino fica sozinho ali. Juliana responde que não. Diz que ele fica com a avó. Mateu insiste. Diz que seria melhor se estivesse com a mãe. Juliana explica que está trabalhando. Mateu rebate. Diz que não há necessidade disso. Afirma que pode sustentar o filho. Ela. E até a filha dela. Juliana reage de imediato. Diz que quer se sustentar sozinha. Mateu diz que isso não é certo. Afinal, ela é sua esposa. Juliana se revolta. Questiona. Amarga. Por causa disso eu tenho que ficar trancada na pensão. Trabalhando na cozinha. Lavando roupa no quintal. Mateu tenta se explicar. Diz, aflito, que não é isso. Juliana o encara. Pergunta. Firme. Então o que é que ele quer dizer? Mateu respira fundo. Confessa que ainda gosta dela. Que ainda a ama. Juliana escuta. Mas responde com clareza. Diz que o que ela quer dizer é outra coisa. Afirma que deseja viver a própria vida dali para frente. Mateu pergunta. Tenso. Se isso será com ele. Ou com o marido dela. Juliana surpreende. Diz que não quer nenhum dos dois. Que quer viver sozinha. Mateu endurece. Avisa que naquela noite vai voltar a dormir naquela cama. Juliana reage de imediato. Diz que, então, ele dormirá sozinho. Porque ela vai embora da pensão. Em outro momento, Maria conta ao marido que conversou com a filha naquela tarde. Gomercindo pergunta sobre o que. Maria responde com calma. Diz que ele sabe. Gomercindo avisa que, se for para falar do italiano, é perda de tempo. Maria confirma. Diz que é exatamente disso que quer tratar. E pede que ele a escute. Contrariado, Gomercindo manda que ela fale. Maria diz que a filha deles está sofrendo muito com toda aquela situação. Ele rebate. Afirma que é uma situação criada por ela mesma. Maria concorda. Mas ressalta que, ainda assim, a filha é a maior vítima. Gomercindo reconhece. Então, Maria faz um pedido. Ele permite ouvir, desde que não seja nada em favor do italiano. Maria olha firme. Diz que é exatamente isso que vai pedir. Pede que ele permita que aquele infeliz venha, de vez em quando, à casa, para ver o filho. Gomercindo se recusa na hora. Categoricamente. Lembra o que o homem fez quando esteve ali, na ausência deles. Afirma que, se aquilo não tivesse acontecido, Rosana ainda estaria vivendo com Marco Antônio. Acusa o italiano de ter arruinado novamente o casamento da filha. Maria reage. Diz que isso não é verdade. Insiste que o casamento de Rosana com Marco Antônio já não ia bem. Gomercindo pergunta, irritado, o que ela quer com aquela conversa. Maria responde com sinceridade. Diz que quer evitar que a filha vá embora da casa, levando o neto junto. Gomercindo afirma que jamais permitirá isso.
Maria questiona. Pergunta como ele pretende impedir. Lembra que a filha agora é uma mulher emancipada, dona do próprio nariz, capaz até de cair na vida, se quiser. Gomercindo rebate. Diz que ela ainda é sua filha. Maria o corrige. Diz que é filha dos dois. Reforça que ele estava se esquecendo disso. Nesse momento, Rosana aparece. Dá boa noite ao pai. Ele responde. Maria pede que a filha se retire. Diz que está conversando com Gomercindo. Rosana pede desculpas. Começa a sair, mas o pai a chama de volta. Ela obedece. Gomercindo manda que ela se sente. Em outro ponto da casa, Augusto comenta com Angélica. Diz que, no fundo, a irmã dela não esqueceu o italiano. E nunca vai esquecer. Afirma que Rosana agora sonha com uma reconciliação. Angélica lamenta a situação da irmã. Augusto diz que o pai sente um ódio enorme de Mateu. E teme o que pode acontecer se eles se encontrarem. Angélica concorda. Diz que Mateu foi desleal com o pai, pois podia estar vivendo ali, com a família, cuidando da fazenda que acabaria herdando, mas preferiu ficar com a italiana, Juliana. Augusto comenta que ficou sabendo de algo importante. Diz que Juliana e Mateu não vão nada bem, enquanto Marco Antônio ainda ama. Angélica se anima. Pergunta se Juliana voltaria para Marco Antônio. Augusto ri. Diz que isso é tudo o que ele deseja. Logo depois, Angélica toma uma decisão. Diz que vai a São Paulo com Augusto. Quer ficar mais perto da irmã. Ele pergunta se ela vai abandonar tudo ali. Angélica explica. Diz que será só por alguns dias. Sugere que eles se deitem logo. Quer pegar o primeiro trem. Enquanto isso, Gomercindo fala com Rosana. Diz que aquilo contraria muito, mas admite, com esforço, que precisa concordar com a mãe dela. Reconhece que o italiano tem o direito de ir à casa, de vez em quando, para ver o filho. Rosana se emociona. Diz que é só isso que pede. Depois de alguns segundos de silêncio, Gomercindo acaba cedendo, mas impõe uma única condição. Ele nunca pode estar presente quando o italiano entrar pela porta. Maria garante que cuidará disso. Gomercindo reforça. Diz que não conseguiria encarar o italiano novamente. Rosana promete que isso não vai acontecer. O pai, então, lhe dá a bênção. E pede que ela agradeça à mãe. Emocionada, Rosana chama Maria. Maria a interrompe com carinho. Diz que não precisa dizer nada. Apenas não se esquecer da recomendação do pai. Rosana garante que não vai esquecer. Maria aprova com um gesto silencioso. Em outro lugar, Juliana caminha pensativa. As palavras de Marco Antônio ecoam em sua mente. Eu ainda te amo. Enquanto isso, Amadeu fala com Mateu. Diz que, quando terminarem o sobradinho que estão construindo, vai encerrar a sociedade com o senhor Francesco. Mateu se surpreende. Pergunta o motivo. Amadeu responde, firme. Diz que não quer mais ser tratado como empregado, recebendo quando o outro quer, e ficando sempre com a menor parte. Diz que trabalha duro demais para isso. Mateu pondera. Lembra que Francesco é dono dos terrenos e tem o dinheiro, mas Amadeu insiste. Diz que agora vai ter o próprio capital, que será realmente dono do próprio negócio. Deixa claro que não quer mais sócios. Mateu se espanta. Pergunta sobre si. Amadeu esclarece. Diz que ele continuará trabalhando com ele, mas como empregado, não como sócio. Explica que sua única sócia será a própria esposa. Depois, Amadeu conta tudo a Hortência. Diz que já falou com Mateu e deixou claro que ele não será mais sócio. Nem ele, nem ninguém. Hortência questiona se isso é justo. Amadeu afirma que é. Diz que Mateu não sabia nada de construção quando começou. E que, apesar de estarem juntos no negócio, é ele quem faz tudo. Amadeu relembra o passado na Itália. Conta que Mateu lidava com a terra. Depois aprendeu a trabalhar com café, na fazenda de Gomercindo. Revela o ressentimento que ainda carrega daquela época. Hortência diz que já conhece essa história. Pede que ele esqueça isso. Mas Amadeu responde que já ajudou Mateu em tudo que podia.
E que agora? Basta. Quando Hortência teme vender tudo e nada dar certo. Amadeu a tranquiliza. Diz que tudo vai dar certo. Pede que ela confie nele. Mais tarde, Mateus se aproxima de Juliana. Pede licença. Diz que quer conversar com ela. Por alguns minutos. Juliana suspira. Aceita. E pede, direta, que ele diga logo o que aconteceu. Mateus explica, abatido, que veio falar de Amadeu. Admite, com um peso na voz, que tudo que Juliana disse sobre ele no passado era verdade. Conta que Amadeu decidiu acabar com a sociedade com o Sr. Francesco. E mais do que isso, romper também a parceria entre os dois. Diz que Amadeu não o quer mais como sócio, apenas como empregado. Juliana se indigna. Fica chocada. Mateus acrescenta algo ainda pior. Diz que agora a única sócia de Amadeu será a própria esposa, porque Hortência pretende vender tudo o que herdou e colocar o dinheiro nas mãos dele. Juliana mal acredita no que ouve. Questiona. Revoltada. Mateus sugere, amargo, que talvez esse tenha sido o verdadeiro motivo do casamento. Ele se despede. Diz que veio apenas dar a notícia. E deseja boa noite. Quando ele já vai sair, Juliana o chama. Diz que ele não precisa ir para o quarto naquela noite. Que pode dormir ali com ela. Desde que não a toque. Em outro momento, Angélica se mostra inquieta. Diz que fica muito preocupada com Augusto viajando daquele jeito, deixando tudo para trás. Augusto minimiza. Pede que ela esqueça os cafezais. Reforça que, já que foi com ele, precisa parar de pensar nisso. Angélica demonstra medo. Diz que teme deixar a filha aos cuidados de Florinda. Se sente uma mãe desnaturada, arrependida por ter ido embora. Augusto tenta tranquilizá-la. Afirma que, se algo acontecer com a menina, todas as mulheres da colônia acudirão imediatamente. Nervosa, Angélica pede que ele não fale assim. Diz que não consegue parar de pensar no pior. Em desespero, explode. Diz que não vai até São Paulo, que quer descer do trem na próxima estação, que prefere voltar para casa. Afirma que não quer deixar a própria vida nas mãos daquela italianinha. Augusto se recusa. Manda que ela se sente. Diz que aquilo é uma maluquice. Angélica insiste. Implora para que ele pare o trem. Augusto responde, firme, que, ao chegarem à próxima estação, a mandará de volta para casa. Depois de um tempo em silêncio, Angélica se conforma. Diz que vai até São Paulo com ele. Mais tarde, Mateus procura Amadeu. Diz que não entendeu direito a conversa da noite anterior. Amadeu responde seco. Diz que, se ele não entendeu, é porque não quis entender. Mateus insiste. Diz que Amadeu falou que não o quer mais como sócio. Amadeu corta o assunto. Afirma que, primeiro, eles precisam terminar o sobradinho que estão construindo. Pede que Mateus não faça besteira. E o chama para irem trabalhar na lavoura. Juliana conta a Paola o que ficou sabendo. Diz que Amadeu não quer mais manter sociedade com Francesco. Paola se surpreende. Diz que Francesco ajuda os dois. Juliana concorda. Diz que sabe disso, mas confessa que sentiu pena de Mateus no dia anterior, e que acha injusto o que Amadeu está fazendo com ele. Paola se indigna. Afirma que Francesco precisa saber dessa ingratidão, e garante que vai contar tudo a ele. Por fim, Marco Antônio fala com o pai. Diz que quer tirar Juliana da pensão. Francesco se irrita. Reclama que o filho sempre volta a esse assunto. Marco Antônio argumenta. Diz que Juliana trabalha com Paola. Insiste que o pai precisa ajudá-la a tirá-la de lá. Francesco reage de imediato. Diz, exaltado, que o filho quer arrancá-la do marido. Marco Antônio rebate na hora. Afirma que o marido dela é ele próprio. Francesco pede, implora. Diz para o filho tirar essa ideia da cabeça. Marco Antônio responde, firme, que só fará isso quando Juliana voltar a viver com ele. Francesco ironiza. Amargo. Diz que isso só vai acontecer quando ele estiver morto. A resposta de Marco Antônio é ainda mais dura. Diz que não tem medo. Chega a ameaçar. Afirma que seria capaz de matar o italiano antes que fosse morto por ele. Lembra
com frieza, que só não fez isso porque o pai lhe tirou a arma. Francesco entra em desespero. Diz que não quer um filho assassino. Marco Antônio retruca. Pergunta se o pai prefere ter um filho infeliz para o resto da vida. Afirma, novamente, que não tem medo. Diz que, antes de ser morto pelo italiano, seria capaz de matá-lo. Repete que só não fez isso, porque Francesco lhe tirou a pistola. Assustado, Francesco reage. Diz que o filho não é louco, e que não quer um filho assassino. Marco Antônio devolve a pergunta. Quer saber se o pai prefere um filho infeliz para sempre. Francesco pede que ele não diga isso. Diz que ninguém quer vê-lo mais feliz do que ele próprio, mas não à custa da morte de outro homem. Marco Antônio insiste. Diz que o italiano lhe roubou Juliana. Questiona. Por que deveria ter medo agora? Justo quando sente que ela pode voltar para ele. Francesco pondera. Diz que o filho pode estar enganado. Mas Marco Antônio garante que não está. Afirma sentir que Juliana já não gosta mais do italiano, que algo a deixou profundamente magoada e desencantada com a vida. Francesco diz que compreende, mas não acredita nisso. Marco Antônio implora. Pede que o pai não lhe tire essa esperança. Depois de um longo silêncio, Francesco cede. Diz que vai dar um jeito de tirar Juliana daquela pensão. Em outro momento, Rosana conta a Mariana que o pai permitiu que Mateu vá até ali para ver o filho deles. Mariana diz que já sabe. Conta que Maria lhe falou. Muito satisfeita. Rosana reconhece. Diz que a mãe foi de grande ajuda. Mariana comenta que isso é coisa de mãe. Rosana concorda, mas afirma que agora precisa lhe pedir um grande favor. Quando Mariana a chama de menina, Rosana se emociona. Diz que Leonora também a chamava assim. Mariana explica. Diz que a chama desse jeito porque Rosana ainda é muito jovem, apesar de tanto sofrimento. Pergunta o que ela deseja. Rosana pede, cautelosa, que Mariana vá até a pensão, que conte a Mateu que o pai permitiu que ele venha ver o filho quando quiser, mas impõe uma condição: que Juliana não fique sabendo. Mariana compreende de imediato. Diz que saberá como fazer isso. Promete cumprir o pedido. Rosana reforça. Diz que não quer que Juliana descubra. Mariana garante. Afirma que isso não vai acontecer. Rosana diz que confia nela. Mariana responde que fará de tudo para merecer essa confiança. E se retira. Sozinha, Rosana fala consigo mesma. Diz, em pensamento, que está lutando pelo que é seu. Em outro lugar, Paola pergunta a Juliana se ela sentia ódio de Marco Antônio. Juliana responde sem hesitar. Diz que nunca o odiou. Afirma que ele sempre foi muito bom e generoso com ela. Paola comenta que sabe disso, mas lembra que ele se parecia com o pai. Intrigada, Juliana pergunta por que Paola está fazendo aquelas perguntas. Paola explica. Diz que, na noite anterior, depois que ela e Francesco foram dormir, ele lhe contou toda a história de Juliana com o filho dele. E confessa que aquilo lhe causou muita pena. Juliana reage na hora. Pergunta, ferida. Pena de quê? Paola responde sem rodeios. Diz que é porque ela tinha tudo e jogou tudo fora. Juliana respira fundo e diz, com firmeza, que foi porque amava Mateu. Paola se surpreende. Não esperava ouvir aquilo. Em outro momento, Angélica olha em volta. Pergunta, desconfiada, se é ali. Augusto responde que sim. Diz que aquela é a mansão do Barão do Café. Gomercindo, o pai dela. Angélica se espanta. Diz que não consegue acreditar. Augusto comenta que é ali que gostaria de viver com ela. Não naquela fazenda. Angélica ironiza. Pergunta quem cuidaria, então, das fazendas deles. Juvenal aparece. Chama pela patroinha. Angélica reconhece na hora. Pede que ele abra o portão. Juvenal atende com alegria. Diz que está muito feliz em vê-la. Angélica retribui. Diz que também é muito bom revê-lo. Augusto sugere que entrem. Angélica concorda. Já dentro da casa, Angélica chama pela mãe.
Maria surge emocionada, rindo, surpresa com a visita. Angélica diz que largou tudo para vê-la, assim como o pai, a irmã e o irmãozinho. Olha ao redor, encantada. Comenta a beleza da casa. Maria observa que o pai foi ousado ao comprar uma mansão. Angélica elogia. Diz que a casa é maravilhosa, que eles merecem tudo aquilo. Ainda deslumbrada desde a chegada, Augusto pergunta se exagerou. Angélica garante que não. Maria comenta que o pai ficará muito feliz ao saber que Angélica está ali. Angélica pergunta onde ele está, e pergunta também por Rosana. Em seguida, pede licença para entrar. Rosana aparece. Reconhece a irmã de imediato. Fica tomada pela surpresa e pela emoção. Ri, atordoada. Repete que não acredita que Angélica esteja ali. Angélica diz que veio para vê-la. Rosana responde que tem tanto a lhe contar. Angélica afirma que quer ouvir tudo. Enquanto isso, Florinda tenta fazer Maria Lina comer. A menina se recusa. Pergunta, insistentemente, pela mãe. Irritada e aflita, Florinda explica que a mamãe viajou. Pede que ela coma. Maria Lina não se conforma. Reclama do mal. Pede para tirá-lo. Repete, chorando, que quer a mamãe. Florinda tenta acalmá-la. Promete que a mãe já volta. Implora para que a menina não fique assim. Mas Maria Lina continua chorando, perguntando onde está a mãe. Rosana se espanta ao saber que Angélica deixou a filha sozinha com a italiana. Angélica admite. Diz que fez isso. Confessa que passou toda a viagem tomada pelo remorso. Questionada sobre por que não trouxe Maria Lina, ela explica que a menina andou doente. Diz que teve medo de que a viagem lhe fizesse mal. Pede que não falem mais no assunto, para não se desesperar. Rosana se acalma. Demonstra alegria por ver a irmã ali. Confessa que já achava que ela nunca viria conhecer a casa comprada pelo pai. Angélica minimiza. Diz que um dia teria de vir. Rosana observa que ela deixou até os cafezais. Angélica confirma. Diz que deixou tudo, até a própria filha, apenas para entender o que está acontecendo com a irmã. E afirma, com emoção, que veio por ela. Dolores cumprimenta a filha com carinho. As duas se abraçam. Dolores comenta, sorrindo, que Juliana faz muita falta na cozinha. Hortência concorda. Ri. Cúmplice. Dolores estranha. Nota que a filha não está com Toninho. Diz que ela precisa aprender a cuidar das próprias coisas. Hortência explica, com naturalidade, que ele não vai mais precisar. Diz que decidiu vender tudo. Dolores se espanta. Questiona, sem acreditar. Hortência confirma. Diz que Amadeu precisa de dinheiro para tocar os negócios. E que Toninho já está cuidando de vender tudo. Dolores reage forte. Chama a filha de louca. Mas, logo depois, se cala. Lembra que o falecido Hernandes sempre a acusou de ser a culpada pelo fracasso do casamento da filha. Hortência nega. Dolores insiste. Diz que ele morreu afirmando isso. Depois, hesita. Admite que talvez só imagine. Afinal, ele sempre a odiou. Hortência encerra o assunto. Diz que, apesar de tudo, Amadeu é completamente diferente de Hernandes. Em outro momento, Rosana conta à irmã algo que a marcou. Diz que Mateu a beijou, justamente no instante em que ela pensou que ele fosse agredi-la de ódio. Afirma, emocionada, que tudo o que ele fez foi beijá-la. Angélica se espanta. Rosana confirma. Diz que é verdade. Conta que, logo depois, ele a empurra, como se tivesse se arrependido. Mas Rosana sente algo diferente. Diz que aquele beijo não foi qualquer beijo. Foi um beijo de despedida. O mesmo beijo que ela havia pedido naquela noite na fazenda. E que ele havia recusado. Rosana lembra da cena. De Mateu chorando, com o filho nos braços. Lembra dele indo embora, sem se despedir. E afirma, com certeza, que jamais vai esquecer aquele momento da sua vida. Angélica pergunta se ela ainda sofre por ele. Rosana admite. Diz que sofria. E que não nega isso. Explica, então, que ele a beijou como antes.
como quando ainda se amavam. Afirma, convicta, que Mateu a amava, apesar de tudo o que aconteceu, e apesar de tudo o que ela fez. Angélica diz que acha que a irmã está ficando louca. Rosana insiste. Diz que não está. Confessa que ainda sente o gosto do beijo, o cheiro dele. Lembra que antes dizia que ele fedia. E admite, com um misto de dor e verdade, que aquilo foi a sua perdição. Angélica pergunta, então, o que Rosana vai fazer da vida? Rosana explica. Diz que o pai permitiu que Mateu volte, que agora o marido pode entrar na casa, sem ser escorraçado. Angélica diz que já sabe disso pela mãe. Rosana completa. Diz que isso só aconteceu porque deu ao pai um filho homem, depois de as duas terem sido tão renegadas. Angélica insiste. Quer saber o que a irmã fará agora. Rosana responde, decidida, que vai tomar o marido de volta para si. Em outro canto, Leonora fala animada. Diz que gosta muito de ajudar Cerezer a colher as uvas. Bartolo comenta que, com isso, eles ainda estão ganhando um dinheirinho. Leonora acrescenta que depois, o povo vai colher as uvas deles e fazer o vinho da família. Cheia de esperança, ela diz que acredita que o sonho do marido vai dar certo. Bartolo reforça. Diz que isso só vai acontecer com a ajuda dela. Leonora sorri. Diz que acredita no marido que tem. Bartolo ri. Lembra que ainda vão ter que trabalhar muito. Leonora responde com bom humor. Pergunta, rindo, quem é que tem medo de trabalho? Bartolo concorda. Ri junto. Na cozinha, Mariana se organiza. Pede que Matilde lave as verduras para o jantar. E pergunta se ela trouxe o vinho. Matilde responde que sim. Na sala, Gomercindo comenta com Angélica. Diz que, pelo que ela contou, a colheita deste ano será farta, maior do que a do ano passado. Pergunta como andam as fazendas. Angélica garante. Diz que tudo segue em perfeita ordem, que os italianos trabalham mais do que nunca, sem deixar um único grão de café para trás. Gomercindo se mostra satisfeito, mas Augusto pondera. Diz que o problema virá depois, quando a colheita terminar e os armazéns estiverem cheios. Explica que ainda há muito café estocado em Santos e poucos compradores. Lamenta a falta de uma ação mais séria do governo. Diz que falta divulgação do café no exterior, que é preciso ampliar o mercado consumidor. Afirma, com convicção, que é preciso ensinar o mundo a beber café. Gomercindo ironiza a inércia. Augusto se defende. Diz que faz tudo o que pode como deputado estadual, mas lembra que não tem poder na esfera federal. Gomercindo insiste. Diz que o café é um interesse nacional. Augusto critica o presidente. Afirma que ele prioriza a indústria e o comércio, justamente financiados pelo dinheiro do café, que pode faltar. O clima pesa. Maria intervém. Propõe mudar de assunto. Em outro canto, Francesco fala com Anacleto. Diz que ele não deveria se lamentar por ter aberto mão dos pés de café. Anacleto responde. Diz que não é lamento. É outra coisa. Diz que é a sensação de não ter mais nada para fazer na vida. Inês concorda. Compara o marido a um burro de carga, que perde a carga no meio do caminho, e depois não sabe para onde ir. Conta que Anacleto passa os dias vagando pela rua. Vai ao boteco. Bebe. Puxa conversa com desconhecidos. Depois volta para casa. Enquanto isso, ela fica rezando, para que ele não arrume confusão. Anacleto se defende. Diz que não está brigando com ninguém. Inês rebate. Diz que o conhece bem demais. Paola comenta que já pensou em chamar o pai para trabalhar com ela na fábrica, mas confessa que tem medo. Teme que ele cause problemas com os empregados. Francesco demonstra compreensão. Anacleto abaixa a cabeça. Confessa, com tristeza, que se sente inútil nesta vida. Então, Francesco surpreende. Diz que pode arranjar um serviço para ele. O comentário desperta curiosidade e expectativa. Paola pede cautela. Inês incentiva o genro a falar. Francesco pondera. Diz que prefere pensar melhor e retomar a conversa no dia seguinte. Anacleto aceita.
Agradece. Mais tarde, Toninho fala com Hortência. Pede que ela não venda os armazéns agora. Justo quando o negócio vai bem. Hortência explica. Diz que Amadeu precisa do dinheiro, que é para construir os sobrados. Toninho insiste. Diz que teme perder tudo. Questiona o que acontecerá se o plano não der certo. Hortência responde com firmeza. Diz que o marido acredita que vai dar certo. Dolores reforça a preocupação. Toninho pede que a tia escute a avó. Mesmo assim, Hortência se mantém decidida. Diz que precisa ouvir o que o marido diz. Pouco depois, alguém se despede, desejando boa noite. Dolores reclama, cansada. Diz que não adianta falar, que parece que a filha não escuta mais ninguém. Toninho comenta, seco, que já não confia em Amadeu. Dolores estranha. Pergunta o motivo. Ele disfarça. Diz que não é nada. Se despede. Pede a bênção. E vai se deitar. Dolores o abençoa. Fica sozinha. E conclui, em silêncio, que é o dinheiro que provoca tudo isso. Mais tarde, Janete e Josué se encaram à distância. Ela, na varanda. Ele, no pátio. Janete percebe que ele espera. O coração dispara. Quando ouve o pedido para que abra a porta. Entra em pânico. Repete para si mesma. Que não pode fazer isso. Suspira. Acredita que ele já se recolheu. Aflita. Olha para o céu. Pergunta a Deus o que deve fazer. Do outro lado, Josué tira sua própria conclusão. Acredita que Janete o deseja. Mas não tem coragem. E que jamais terá. Mais tarde, sozinha, Janete tenta se convencer de outra coisa. Pensa que Josué não ousará dar nenhum passo. Que quem teria de se atrever é ela, a patroa. Em outro momento, Josué é surpreendido. Luísa aparece. Ele pergunta o que ela quer ali. Luísa reclama do calor, do ronco de Antônia. Diz que perdeu o sono. Procura alguém com quem possa conversar. E pede permissão para entrar. Enquanto isso, Janete decide agir. Diz para si mesma que ele está esperando por ela. Antônia se levanta. Vê Janete de pé. Pergunta se ela precisa de alguma coisa. Janete responde que veio fazer um chá. Antônia pergunta se é calmante. Se oferece para preparar. Sugere erva cidreira. Janete diz que pode ser o que Antônia quiser. Antônia comenta que a noite está muito quente. Janete concorda. Diz que está quente demais. No quarto, Luísa fala nervosa. Diz que Josué deve estar achando que ela é uma maluca, por ter ido bater a porta dele. Josué sorri. Diz que ela é uma louca maravilhosa. Os dois se beijam. Luísa se afasta um pouco. Diz que quer que ele saiba que ainda é moça. Josué reage de imediato. Diz que, se ela for lhe cobrar por isso, é melhor ir embora. Luísa se apressa. Diz que não vai lhe cobrar nada. Do lado de fora, Janete se irrita. Percebe que Antônia ainda está acordada. Lamenta, frustrada, que isso aconteça justamente quando criou coragem para ir até Josué. De volta ao quarto, Josué manda Luísa sair dali. Diz que não quer cair em tentação. Luísa provoca. Pergunta quem ele estava esperando. Insinua que seria a patroa. Josué reage duro. Manda que ela não fale bobagem. Diz que esteve no quarto apenas para levar as compras. Luísa desconfia. Josué insiste. Pede que ela acredite, se quiser. Adverte. Diz que ela não deve provocá-lo. Afirma, sério, que não responderá por si. Luísa rebate. Diz que responde apenas por ela mesma. Josué suspira. Diz que já teve problemas demais na vida. Pede, quase suplicando, que ela pare. Luísa vai embora. Sozinho, Josué conclui, preocupado, que ela pode estragar tudo.